Então, temas que eu preciso discutir sobre o poder temporal e poder atemporal de Deus. A gente pegou uma mania de acreditar que Deus está distante de nós, mas na prática, na verdade, não é bem assim. Deus está sempre junto de nós. Deus está nos auxiliando, nos cuidando, até porque Ele deixa um anjo da guarda ao nosso lado para poder fazer esse papel de proteção, esse papel de auxiliador, de estar sempre presente na vida dos seus filhos. Mesmo as pessoas que não são batizadas, elas têm essa presença do anjo em seu caminho. Então, a sociedade ela criou na gente essa mania de acreditar que existe uma separação entre o mundo e as coisas de Deus. Certo? Então, a nossa justiça, as nossas coisas, a nossa rotina, nós não colocamos em primeiro lugar a vida espiritual. A gente criou uma separação muito grande entre a vida comum e a vida espiritual, sendo que as duas coisas estão intrinsecamente unidas, não só no nosso físico, como na nossa alma. Porém, a gente perdeu essa capacidade de perceber isso, de distinguir as coisas. E a gente se limita a uma realidade que é quase que absoluta do mundo material. Então, nós perpetuamos este pensamento de que Deus está longe de nós, que Deus é distante, que Deus é eterno e nós somos mortais, que Deus é glorioso e nós pecadores. A gente acentua essa distância do Criador e da criatura, principalmente quando propagamos a nossa natureza, propagamos o nosso pecado e interagimos cada vez mais com o mundo material e ficamos presos nele, através de nossas ações, dos nossos pensamentos, da nossa condição natural existencial e de pensamento. E aquilo que nós esquecemos é que Deus ele tem controle do mundo temporal e do mundo atemporal. Então, a gente excluiu Deus da nossa vida temporal. Por que a gente fez isso? Porque a gente se apegou tanto a essa vida a ponto de sacrificar Deus em vão, já que Ele quis dar a vida por nós, se nós não mudamos os nossos caprichos, não mudamos nossa condição natural e ficamos abraçados com o mundo. E aqui entra um ponto relevante, que é essa face da justiça, as duas faces. A gente acha que a justiça de Deus só vai estar presente no dia da nossa morte, no dia do nosso julgamento. Nós achamos que o poder de Deus está limitado a nos condenar e a nos proporcionar sofrimentos a qual merecemos aqui nessa vida. Mas a justiça de Deus ela também está dentro do mundo temporal. Isso quer dizer que Deus já pode nos aplicar penas aqui mesmo na terra, seja da miséria, das maldições, seja das consequências dos pecados. Então as penas temporais, elas não são restritas aqui neste mundo, já que nós pagaremos as penas temporais também no purgatório, não só com a eternidade, não só com o que é atemporal. Então as penas começam no tempo e se estendem na eternidade. Então essa dissociação que nós criamos entre o poder temporal e o poder atemporal permitiu que figuras humanas começassem a ocupar o lugar de Deus, começando pelos reis, e se estendeu na política, se estendeu na justiça, juízes, se estendeu para os políticos, os presidentes, os prefeitos. Essas pessoas que assumiram a função do poder temporal, elas criaram esse papel de autoridade a ponto de roubar este papel de Deus e se perpetuar no poder. Isso houve influência da iniquidade. A iniquidade inspirou esse pensamento dos homens para centralizar o poder em suas mãos e escravizar a humanidade, se aproveitando dos pecados de idolatria que foram propagados entre nós, entre nossas almas, os nossos antecedentes e os antepassados. Então acontece que o ego das pessoas foram se inflando a tal ponto de se esquecerem de Deus. E mesmo aqueles que estão no poder perdem essa racionalidade de reconhecer em Deus uma autoridade maior do que eles são. Logo, essas pessoas se negam a Deus e querem tomar o seu papel e subjugando a Deus e a sua autoridade. Então, todo rei, todo político, todo juiz, todo cargo precisa passar pela crivo e autorização divina. Ninguém chega aos lugares apenas por mérito próprio. É preciso que a junção celestial, que está intercedendo e monitorando todas as coisas, dê essa permissão para que alguém assuma qualquer cargo, qualquer poder, qualquer sistema deste mundo, precisa passar primeiro pelo jogo do mundo espiritual que vem de Deus. Todo esse pensamento que existe por trás das duas faces da justiça acontece para manifestar a glória de Deus, que tem que ocorrer tanto na terra como tem que ocorrer no céu. Então as coisas do mundo não podem se separar de Deus de forma alguma. O grande tema por detrás de todo esse pensamento político e justiça se liga ao fato do Estado laico. Esse é o grande ponto principal dessa conversa. Por quê? O Estado laico é a maior manifestação do afastamento do homem de Deus, onde que dentro do Estado laico, até na Constituição, o pensamento de que Deus é Deus tenta ser subjugado pelos homens. Exclui-se Deus completamente do Estado, para que assim os tiranos possam sumir e ter total controle do poder. Então o grande papel do Estado laico é tirar completamente a autoridade política de Deus, roubar sua justiça. E foi bem aceito pela sociedade este novo modelo de política, e muitos de nós se apostataram da fé, e deixando assim livre o coração para que os governos, para as doutrinas heréticas, pudessem tomar conta,
seguindo assim todo o plano de iniquidade que Satanás tem propagado através deste mundo, usando como peão os políticos. A imagem que fica, então, é que as autoridades terrenas usurparam de Deus essa autoridade política, essa autoridade de julgamento, como se o reino celeste não existisse mais, como se toda a doutrina, toda a ordem cristã fosse besteira e desnecessária. E de tanto seguir-se as leis do mundo, as pessoas esqueceram as leis de Deus, a moral divina. Então se apegam mais àquilo que a justiça terrena pode oferecer, que é dinheiro, que é trabalho, e uma falsa sensação de segurança de que está tudo bem, em uma educação medíocre. Biblicamente está bem representado através da conversa de Jesus com Pilatos, onde ele diz que ele tinha o poder de crucificar a Cristo. E Jesus responde: não terias este poder algum se de cima não te fosse dado. Então a ordem do mundo, ela vem de cima. As coisas primeiro acontecem no mundo espiritual, para depois acontecer no mundo material. Em resumo, a gente pode dizer sim que todo o poder humano é emprestado, é provisório e é limitado. Até mesmo os dons que nós recebemos de Deus, esses dons não são nossos, não faz parte do nosso ser, não faz parte do nosso espírito. Nós podemos usar a analogia da ampulheta de areia, onde que o tempo é aquela areia, e parece que esse tempo acaba. Toda aquela areia da ampulheta vai caindo de um lado para o outro. Mas Deus é toda a base que sustenta a ampulheta. Deus não está diretamente ligado com o tempo, mas ele tem o controle das duas coisas que regem o tempo, a eternidade e a criação. Deus é essa junção da realidade temporal com a realidade atemporal. E nós, seres humanos, somos aqueles que estão diretamente de olho na areia que cai dentro da ampulheta e ficamos tristes ou felizes. Então, toda vez que o homem tenta, ou por poder de Deus, ocupar o seu lugar aqui na Terra, construindo o seu próprio governo, ele acaba por construir uma torre de Babel, que é uma tentativa de construir a ordem sem Deus, confiando-se apenas na razão e na força humana. Toda vez que o homem tenta subir, escalar o poder, ocupar o lugar de Deus, estar em primeiro lugar de Deus como autoridade, ele abre as portas para o agir do demônio, colocando-se assim no lugar de Satanás, que achou, Lúcifer, que poderia ser maior do que o Altíssimo. Então, esses governos humanos são basicamente a força da iniquidade se manifestando através dos homens, através dos princípios da justiça humana, através dos princípios das doutrinas humanas e da idolatria humana, que se vê capaz de colocar um outro ser humano no lugar de Deus. Os políticos, então, exploram a vulnerabilidade da fé humana, que é limitada e que é desviada do Altíssimo. Então, a sociedade que já não pensa em Deus cria governos, cria ídolos para lhes governar. Assim como o povo de Israel, quando se afastou de Deus, foi governado pelo Egito. Toda vez que o homem tenta excluir o Altíssimo, o resultado é sempre o mesmo: tirania e confusão. É o caos se reinstala na sociedade por causa desses governos. Então a gente está prestes a viver novamente um ciclo nesse sentido. Mais confusão, mais tirania. E é claro, a ordem precisa ser restabelecida por Deus. Então a laicidade, ela tenta dar autonomia ao homem de governar. E acaba aqui por cair no mesmo erro antigo da Torre de Babel. O homem não pode ser maior do que Deus. O homem não pode querer ser sozinho, grande, autônomo e capaz de governar, sem se submeter à autoridade divina. Senão gera loucura, assim como foi com Nero na Roma antiga. Não dá para viver a mentira sem antes eliminar a verdade. Por isso a gente hoje vive aquilo que chamamos de ditadura do relativismo. Então é preciso que cada um tenha autonomia de criar sua própria lei, criar sua própria igreja. Cada um vive sua verdade, cada um vive sua doutrina, mas no fim, nesse ambiente predatório, acaba que a lei do mais forte predomina. Aquele que tem mais capacidade de impor sua verdade, de impor sua doutrina, impor sua adoração. Esse é o ambiente perfeito para o anticristo, pois ele pode ascender no governo, ascender na política, ascender sua doutrina, impor para os outros, pois o mundo já vive um relativismo total e uma ausência de referência do que é Deus. A universalidade da igreja foi apagada. A capacidade de ensinar a verdade tem sido apagada através da laicidade, através do Estado, através da doutrina dominante, através das universidades. Então a lei de Deus deixou de ser relevante e importante para o mundo moderno. O homem, buscando sua própria verdade, achando-se autônomo, ele acaba por se perder cada vez mais, ficar mais confuso, cada vez mais se revoltando mais contra Deus, pois ele acha que Deus não quis lhe ensinar a verdade, ou que Deus não tem a capacidade de orientá-lo mais. E o próprio demônio coloca o ser humano contra Deus, como se Deus fosse a fonte da injustiça, como se Deus fosse culpado pelos seus erros, como se Deus fosse culpado pelas mazelas da sociedade, como se Deus fosse culpado por o mundo estar perdido. Aí, o governo, vendo a fragilidade do mundo, ele cria suas narrativas e seu discurso para proteger a liberdade. Cria a narrativa de que vai trazer paz, que vai trazer segurança, vai trazer estabilidade, vai trazer um controle econômico e vai impondo as suas tiranias. Vai abrir espaço para aumentar os impostos, para aumentar o controle, para ter domínio sobre os empresários, para tomar posse e propriedade de tudo.
como defensor da liberdade que eles não são. E é por isso que nós precisamos destacar o poder da justiça divina, da sua glória. Então, o julgamento humano ele é parcial, já o julgamento divino ele é absoluto, verdadeiro, capaz de abraçar a verdade como um todo e de punir da forma certa o injusto, punir aquele que tenta tomar o lugar de Deus, aquele que tenta impor sua força. Assim como Davi derrotou Golias, que era um gigante, que era poderoso, que dava medo nas pessoas, porque ele era o mais forte. Na lei dos homens, Golias era mais poderoso, ele tinha mais de 2 metros, tinha mais força. Ninguém poderia enfrentar Golias, porém Deus colocou Davi para derrubá-lo. O menor dos homens venceu o maior dos homens para a glória de Deus, porque Deus quis derrubar o faraó, a estrutura governante. Então, da mesma forma do Egito, quando o faraó contemplou a verdade, que havia um Deus, que havia uma força soberana acima dele, ele endureceu o coração. E Deus não só matou o filho de faraó, exterminou e colocou várias penas sobre o Egito, e cada vez ele se tornou pior em vez de amolecer ao poder de Deus, até o ponto de abrir o mar vermelho para os escolhidos saírem, e o seu exército foi exterminado, além de todas as pragas que caíram no Egito. E veio uma por uma, e cada vez o faraó se tornou pior. Então, vale ressaltar o poder da humildade. Diante de Deus, um homem humilde e de bom coração tem muito mais poder do que qualquer governante aqui na Terra. Uma pessoa humilde, de simples fé, com a fé do tamanho de ervilha, tem muito mais poder de mover montanhas do que todas as autoridades deste mundo juntas, com todas as suas armas, com todo o seu poder, com toda a sua ostentação. Igual a gente viu na China, o desfile que mostra as armas grandiosas nucleares, armas ultrassônicas, armas que disparam na velocidade da luz, que pode destruir qualquer coisa em que tocar. Armas químicas. Então, esse é o poder do mundo. Nós devemos viver como cidadãos dos céus que caminham sobre a terra e reconhecer a autoridade divina acima de qualquer autoridade humana e não temer as armas que o demônio tem para nos derrubar, já que são muito mais fortes do que nós mesmos. E o que devemos lutar é contra a carne, contra a escravidão do poder dos homens e aceitar viver o poder e soberania de Deus e da nossa igreja com humildade e fervor na fé, sem temer o mal que aqui pode nos derrubar e nos matar, mas não pode tirar aquilo que é mais importante, a nossa alma, a nossa fé e a nossa servidão a Deus. Todo ser humano tem a capacidade de escolher qual autoridade vá se submeter. Se é a autoridade temporal dos homens ou a temporal de Deus, que está acima de todas as... O homem pode até negar a Deus, mas ele nunca pode escapar dele, pois o sopro de cada fôlego pertence à autoridade divina. Então Deus tem controle sobre todas as coisas. Por mais que o poder temporal tenha sido dado a Satanás e seus seguidores, o mesmo povo de Cristo que vem atuando ao longo do tempo e crescendo cada vez mais sua autoridade, ainda assim a autoridade de Deus é muito maior e mais soberana sobre todas as coisas. O Estado laico, que aparentemente foi criado inicialmente apenas como uma forma de separar a função civil e a função religiosa, na prática tem se tornado como instrumento para afastar Deus da vida pública e Deus da autoridade temporal, e dando mais poder aos homens para guiar-se na sua própria destruição. Por isso hoje estamos à beira de uma guerra e um colapso mundial que envolve o poder bélico mais poderoso da humanidade, que é as bombas atômicas. Então o fim está cada vez mais próximo, sem uma intervenção divina. O poder destrutivo do homem é muito maior que o seu poder construtivo. Por isso, a beirada do abismo é logo ali para a nossa existência. E nosso relógio temporal está beirando a meia-noite. Hoje é mais conveniente para os homens buscar as autoridades terrestres, a justiça, buscar o processo, do que viver uma vida de oração, pedir intercessão divina, já que a intercessão divina pode demorar anos, séculos, dependendo da fé da pessoa. Deus é mais paciente do que os homens. Então as pessoas vivem uma impaciência crônica e tudo tem que ser resolvido ontem. Por isso tem que fazer boletim de ocorrência, tem que abrir processo, tem que xingar, tem que ofender, antes de perdoar, antes de ouvir, antes de aconselhar. Então essa é a realidade que vivemos hoje. E quem e o que ocupa o lugar de Deus? Não é liberdade, é a tirania. Não é a justiça, é a opressão. Não é a paz, é a escravidão. Então, no lugar em que Deus não reina, vai reinar os ídolos. Seja o poder, seja o dinheiro, ou seja a própria vontade humana em seguir o seu pecado e o seu fluxo natural de destruição. Hoje, as pessoas vivem e submetem-se apenas à justiça temporal, aos tribunais terrenos, e esquece que existe também um tribunal eterno, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar o nome de Cristo, que é o nosso Senhor. Então Deus, Jesus, é a autoridade suprema, tanto na terra quanto no céu. E ao seu tribunal, ninguém passará. Ninguém conseguirá fugir, tanto para a justiça pessoal como a justiça dos tempos. Por isso, nós devemos colocar Deus de maneira ativa em nossa vida. Não deixar ele ser apenas um espectador distante. Temos que dar o trono. Devemos dar a Deus o protagonismo. E não esperar os fins dos tempos para ver a glória de Deus ou sua justiça destruir tudo aquilo que fizemos, todas as nossas obras. Não podemos deixar nossas obras num castelo de areia. Devemos colocar Deus em sua soberania e capacidade de regular, de conduzir e de dar forças àquilo que fazemos. O Senhor Deus é o nosso maior ativo, é o nosso maior aliado, é a nossa maior conquista, é a nossa maior guerra. Ele é soberano sobre todas as coisas e deve participar de nossa vida de maneira ativa a partir de agora.
Não devemos tardar o poder de Deus e a sua capacidade de ser soberano. E se hoje o mundo está iludido, perdido, anestesiado, pensando que Deus não existe, que Deus foi expulso da esfera pública, saibam que vivem apenas uma ilusão. O homem pode até negar a Deus, mas jamais vai escapar dele, pois até o sopro do nosso fôlego pertence ao Altíssimo.